Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, como texto base do nosso estudo de hoje. Hoje eu pretendo falar sobre um assunto que nós já tratamos aqui. Acredito que no primeiro ano, quando eu aqui cheguei, quando nós passamos um tempo estudando sobre a doutrina da igreja. E um dos assuntos que envolve esse tema, essa doutrina, a doutrina da igreja, fala sobre os deveres dos membros. Eu queria hoje, esta manhã, relembrar com os irmãos os nossos deveres como membros de uma igreja local. Nossos deveres, nossas responsabilidades. Romanos 12, verso 4 e 5 apenas, irmãos. Assim é a palavra do Senhor. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vamos orar ao Senhor. Senhor, cá estamos, Senhor, diante da Tua presença, não confiados em nossa justiça, mas única e exclusivamente na justiça de Cristo Jesus, nosso Senhor, a qual nos foi imputada por graça e através da fé. Justiça essa, Senhor, que nos habilitou para sermos tidos por Ti por justos e aceitos por Ti e reconciliados com Ti. Por isso somos gratos a Ti, Senhor. Ao mesmo tempo que de maneira ousada, mas com plena consciência, Senhor, da nossa indignidade, nos voltamos para Ti por meio de Cristo, Senhor, a suplicar a Tua ajuda, Teu auxílio. Pedir, Senhor, que Tu nos seja favorável nesta manhã, que por intermédio da Tua palavra Tu possa nos ensinar, nos instruir, nos educar na justiça, nos santificar na verdade da Tua palavra, nos fazer crescer não apenas ao Senhor no conhecimento, mas também, Senhor, nas virtudes, na conformidade com Cristo, a fim de que possamos andar e viver de modo agradável a Ti, Senhor. Portanto, ajuda-nos, abre nosso entendimento, nosso coração, nossa razão, dilata a nossa alma para receber de Ti a Tua porção nesta manhã, Senhor. Que sejamos instruídos, ensinados e educados pelo Senhor. Que Tu me habilites, Senhor, e capacite de maneira simples e clara, Senhor, possa ensinar a Tua palavra ao Teu povo, Senhor, fielmente. Que o Senhor possa agir, Senhor, em nosso coração. O Senhor Deus possa nos exortar, Senhor. Possa nos lembrar, Senhor, verdades essenciais. Possa, Senhor, nos convencer do nosso pecado. Possa nos mudar e nos transformar, Senhor, a fim de sermos capacitados a obedecer, Senhor, a Tua palavra, a qual nós seremos ensinados. Ajuda-nos, ó Senhor, pois queremos não apenas sermos ouvintes da palavra, mas também praticantes, Senhor. Queremos não apenas conhecer o Evangelho, mas queremos viver o Evangelho, Senhor. E temos a plena consciência de que, a parte de Ti, nada podemos fazer, Senhor. Somos completamente dependentes de Ti, Senhor, tanto para entender quanto para viver as verdades do Evangelho, Senhor. Por isso nos ajude, nos abençoe,
que nos seja propício, Senhor, nesta manhã. É o que nós pedimos. Desde já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, a nossa confissão de fé, no capítulo 26, que fala sobre a igreja, em seu parágrafo 2º, ela diz que todas as pessoas que em todo o mundo professam a fé do Evangelho e obediência a Deus por meio de Cristo, de acordo com isso, e que não arruinam a sua própria profissão por quaisquer erro de subversão do fundamento ou impureza de conversação, são e podem ser chamados de santos visíveis. São e podem ser chamados de santos visíveis. Estes que professam a fé no Evangelho por meio de Cristo, estes que obedecem a Deus por meio de Cristo, estes que não arruinam a sua profissão por qualquer erro de subversão ou impureza de conversação, questão de testemunho de vida, estes são e podem ser chamados de santos visíveis. E então, no finalzinho desse parágrafo aqui, da nossa confissão, ela fala de que, e dos tais, destes que são chamados santos visíveis, tanto por aquilo que professam, quanto pela maneira em que vivem, todas as congregações particulares, isto é, todas as igrejas locais, devem ser constituídas. Em outras palavras, as igrejas locais, elas são constituídas por pessoas que, através da sua fé, daquilo que professam e da maneira em que vivem, testificam, testemunham de que elas nasceram de novo, de que elas são uma nova criatura em Cristo. E dessas pessoas que nasceram de novo, que são novas criaturas em Cristo, que manifestam isso através de uma profissão de fé e através da sua conduta, da sua vida, que testemunha dessa fé verdadeira, as igrejas particulares, as igrejas locais devem ser constituídas. Por isso temos todo o cuidado do mundo para não recebermos pessoas em nossa igreja, que não tenha, pelo menos de maneira convincente, o testemunho de que seja uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo. Nós já estudamos isso aqui, quando falamos sobre teologia bíblica, e nós vimos a diferença das duas alianças. São alianças substancialmente diferentes uma da outra, em que a primeira aliança, que está ali no período chamado do Antigo Testamento, ela era uma aliança que quem fazia parte dela, ou o povo de Deus, nesta primeira aliança, era um povo misto. Um povo que consistia de pessoas regeneradas e não regeneradas. Porque a entrada nesta aliança se dava pela circuncisão física, pela uma descendência natural. Mas na nova aliança nós vamos ver que só quem faz parte da nova aliança e, portanto, só quem deve fazer parte das igrejas locais são aqueles que adentram na nova aliança. E a maneira como adentram na nova aliança não é por nada externo, mas é por uma circuncisão do coração, isto é, um novo nascimento, a regeneração. Portanto, somente aqueles que foram regenerados, que nasceram de novo, devem fazer parte da igreja na dispensação do Novo Testamento. E aqueles que são regenerados, eles evidenciam isso através daquilo que creem e da maneira em que vivem. Portanto, dos tais é que as igrejas locais devem ser constituídas. Então, uma vez que a pessoa faz parte, ou passa a fazer parte, ou adentra a comunidade visível da fé, que é a igreja local, em que se inicia, através da profissão de fé e do batismo,
que é um rito de iniciação, a pessoa agora, então, ela é chamada a várias responsabilidades e deveres. Existem deveres, existem responsabilidades delimitada por Deus na sua palavra, que compete a cada um de nós cristãos que fazemos parte do seu povo visível. E é exatamente sobre isso que nós iremos ver nesta manhã, como eu falei no início, relembrando um estudo que nós tivemos, que nós estudamos há cerca aí mais ou menos acho que 2 anos, ou mais de 2 anos atrás. Quando nós estávamos estudando de maneira sistemática a doutrina da igreja, que falou exatamente sobre os deveres dos membros. Quando nós professamos nossa fé, como nós somos batizados, nós ingressamos em uma igreja local e então passamos a ser considerados como membros dessa igreja, como parte dessa igreja local. E como membro e parte dessa igreja local, então nós temos não apenas os privilégios de ser membro de uma igreja local, mas temos também os deveres, as responsabilidades que são impostas a nós pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua palavra, para que nós as observemos. E eu destaquei aqui, irmão, pelo menos 17 16 ou 17 pontos ou deveres que é revelado nas Escrituras, das quais nós somos responsáveis observar. E é o que nós iremos ver agora, uma por uma, de maneira bem objetiva. Então, irmãos, quais a responsabilidade dos membros? Você que é membro de uma igreja local, qual é a sua responsabilidade como membro? Você saberia listar suas responsabilidades como membro de uma igreja? É o que nós iremos ver então. Quais as responsabilidades dos membros de uma igreja local que professou sua fé, que foi devidamente batizado e que ingressou em uma igreja local, a qual agora faz parte como membro. Portanto, tem não apenas privilégios, mas também tem responsabilidades. E quais são essas responsabilidades? Quais são esses deveres que repousam sobre cada um de nós cristãos que fazemos parte de uma igreja local? Fazemos parte do povo de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, prestar culto ao Senhor. Prestar culto ao Senhor. Participar dos cultos. Participar do serviço cultico. É isso que significa basicamente a palavra culto nas Escrituras. É serviço. Cultuar é servir a Deus, é prestar um serviço a Deus. E servir a Deus, irmãos, de maneira cultica, litúrgica, pública, coletiva, com o demais povo de Deus, é um dever, é uma responsabilidade que Deus impõe a cada um do seu povo. Cultuá-lo, adorá-lo, servi-lo através desse serviço público chamado culto solene, em que Deus convoca, chama o seu povo a se reunir, a se juntar, a reunir-se em uma assembleia para lhe prestar culto, para lhe adorar, para lhe agradecer, para lhe louvar e para lhe proclamar as suas grandes maravilhas, para adorá-lo na beleza da sua santidade e para proclamar as suas grandes obras. Hebreus 10, 25, que é um texto que não fala necessariamente sobre culto, mas fala evidentemente sobre o dever de nós estarmos constantemente congregados. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Essa passagem aqui, evidentemente, que não está falando necessariamente ou especificamente sobre o culto, mas está falando sobre o dever de nós estarmos constantemente
congregados, juntos, reunidos, com um objetivo em comum. Uma delas é prestar culto a Deus, servir ao Senhor, em um serviço litúrgico, público de adoração e de louvor. Então esse é o primeiro dever de um crente, é congregar constantemente, é ajuntar-se constantemente com os demais irmãos a fim de prestar culto ao Senhor e adorar ao Senhor. Esse é o primeiro dever que a Escritura nos ensina. Tanto é que no Antigo Testamento havia um dia específico na semana exatamente para isso, para culto, não é isso? Qual era esse dia? O sétimo, o sábado, o dia do descanso. Todos os dias tinha sacrifício no templo, tanto de manhã quanto à tarde. Era sacrifício contínuo oferecido pelos sacerdotes. Mas no sábado era um culto solene, chamado solene, convocação solene, para que todo o povo se colocasse diante do Senhor a fim de prestar culto, de lhe oferecer sacrifícios de adoração, de libação, de holocausto, de gratidão, de louvor, oferecer sacrifício por perdão de pecados, vários elementos no culto. E na Nova Aliança nós sabemos muito bem que esse dia passou a ser o dia da ressurreição de Cristo. O dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos e anunciou a sua vitória sobre a morte, sobre o diabo, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o mundo. E que, portanto, somos chamados a nos reunir a fim de celebrarmos a vitória do nosso grande Rei, através de um serviço de adoração, de um culto solene, culto público. Portanto, é de nossa responsabilidade congregarmos constantemente como povo de Deus para servir ao Senhor através de um serviço litúrgico, de um culto de adoração e de louvor ao nosso Deus. Segundo lugar, irmãos, é também nosso dever participar da ceia do Senhor. Vir à mesa, sentar à mesa uns com os outros e com o nosso Cristo de maneira espiritual. E partilharmos do pão, que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós, e comermos e bebermos do vinho, que aponta e simboliza para o seu sacrifício, para a sua morte, para a expiação do nosso pecado. Texto base para isso é 1 Coríntios 11, 23 a 28, né, que todos nós já sabemos e lemos cada mês aqui, quando nós vamos celebrar o memorial da ceia. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então veja que a ceia do Senhor é um memorial estabelecido pelo próprio Senhor, uma ordenança estabelecida pelo próprio Cristo, para que seja praticado pelo povo de Deus até o fim dos tempos, até que ele venha. Portanto, também é um dever nosso como povo de Deus, como cristão, como parte de um povo, participar constantemente, corriqueiramente, sempre que oportuno, do memorial desta ordenança que Deus, Cristo, estabeleceu na sua palavra para que nós a pratiquemos constantemente, a fim de nós trazermos sempre a nossa lembrança, sempre a nossa memória, o que ele fez por nós. A ceia, irmãos, é a cruz de maneira simbólica. Sendo vivenciado em nosso meio.
Porque a ceia aponta exatamente para o sacrifício de Cristo, para a obra de Cristo em favor do seu povo. Então é um dever nosso participar constantemente, sempre que oportuno, da ceia do Senhor. Indica e aponta para a nossa comunhão e união com Cristo pela fé em sua morte e ressurreição, bem como também a nossa união de um para com os outros. Estamos ligados pelas juntas e ligaduras uns aos outros, como diz a Escritura. A unidade do corpo de Cristo, do qual todos nós somos um só corpo e membros individuais uns dos outros. Esse é o segundo dever nosso. Terceiro lugar, irmãos. Terceiro dever. Compete a cada um de nós. E nos é dada essa responsabilidade. Orar uns pelos outros. Devemos orar uns pelos outros. 1 Tessalonicenses vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Colossenses 4:2 vai dizer para que nós perseveremos na oração, vigiando com ações de graça. Tiago 5,16 vai dizer que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, para sermos curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, em toda a Escritura, tem exortações abundantes sobre o dever de orar. Como nós vimos aqui semana passada, há vários tipos de oração. A oração tem vários propósitos, né? Vários objetivos a serem alcançados através da oração. Oração de gratidão, oração de intercessão, oração de confissão, oração de invocação, oração de arrependimento. Então tem vários tipos de oração, vários objetivos para a oração. E dentro do dever da oração está incluído esse dever específico. O dever que temos de orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Interceder uns pelos outros. Vou dar uma dica prática. Faça uma lista com as famílias e o nome das igrejas. Você faz uma lista lá por família, tanto por família como também pelos membros da igreja. Coloca o nome de cada membro da igreja. E você, todo dia, você ora por uma, duas famílias, um, dois irmãos. Aí, que dica prática boa. Prepara um momento para orar, interceder pela família. Hoje eu vou orar pela família do irmão Hélio. Aí eu oro por Hélio, oro por Ana, oro pelos filhos. Amanhã eu vou orar pela irmã Gilda. E aí já incluo a irmã Daci, que é a mesma família. Oro pela irmã Gilda, pela irmã Daci, e oro. Depois da manhã eu vou orar por Luana. Oro por Luana, oro pela sua família. Vou orar por Antes, oro por Maria, oro pelo filho que está vindo. Pelo irmão Carlinhos, da mesma forma. Então faça uma lista e divida essa lista por dia. Uma família ou um irmão por dia, ou dois irmãos por dia, duas famílias por dia, está dentro das suas condições. Mas devemos orar uns pelos outros, constantemente, irmãos, fazer menção dos nossos irmãos, fazer menção do nome um dos outros e apresentar diante do Senhor. Outra dica é orar da mesma maneira por família ou por irmãos particulares no culto doméstico. No culto doméstico que a gente faz, a gente sempre lembra, né? Traz à memória, à lembrança, uma ou duas famílias e apresenta o Senhor no culto doméstico. Então, é um dever que compete a cada um de nós orar uns pelos outros, irmãos. Tanto orar constantemente com vários objetivos, como também orar uns pelos outros, que é um dos objetivos, interceder uns pelos outros.
Um dos propósitos da oração. Quarto lugar, irmãos. Contribuir financeiramente. Isso aqui é um dos assuntos que eu menos gosto de falar, é sobre esse assunto. Mas é um assunto que também está na palavra de Deus, né? Fala exatamente a respeito da responsabilidade de nós como crentes e membros de uma igreja local, contribuir não apenas com nossos dons e talentos, mas também com nossos recursos. Porque é evidente que muitas coisas que é responsabilidade da igreja de Cristo só é possível através de recursos. Só é possível ser realizado através de recursos. Por exemplo, como socorrer um irmão necessitado? Senão através de recurso material, financeiro. Evidentemente, a gente ora, mas Tiago vai nos ensinar que somente a oração, né, não atesta ou comprova uma fé genuína. Porque a fé verdadeira e genuína, ela é atestada ou comprovada através das minhas ações. Então, se eu vejo um irmão passando necessidades básicas, né? E eu digo, olha, vai lá, irmão, fica na paz, vou orar por ti. E tendo eu condições e não ajudo, que fé é essa, né? Tiago vai dizer. Então, como é que a igreja vai praticar tem ali no nosso slipzinho como é o nome? Como que a igreja vai praticar a beneficência? E é exatamente esta ação, este ato de socorrer uns aos outros em suas necessidades, se não por intermédio dos recursos financeiros ou materiais. Então a Bíblia também deixa claro que a contribuição financeira é uma responsabilidade de todos nós. Atos capítulo 4, versículo 34 e 35 diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes. 35. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então veja como é que a igreja lá do primeiro século, descrita no livro de Atos, eles viviam. Eles contribuíam financeiramente, constantemente, de maneira abundante, de acordo com suas posses. De acordo com suas posses. Porque é evidente, se eu tenho somente o dinheiro de pagar a conta de energia desse mês, eu não vou dar esse dinheiro, né? Porque eu tenho minha responsabilidade de pagar a conta de energia, pagar a conta d'água, fazer a feira, suprir a necessidade básica da minha família e cumprir com as responsabilidades básicas que eu tenho como cidadão, como um bom cristão que devo ser. Mas contribuir de acordo com as minhas posses, de acordo com o que Deus tem me abençoado, de maneira proporcional com as minhas posses. Então, em Atos a gente vê aqui que até mesmo eles vendiam casas e propriedades que tinham. Traziam os valores, depositava aos pés dos apóstolos, os apóstolos distribuíam a cada um conforme a necessidade que cada um tinha. E assim, nenhum deles padecia de algum tipo de necessidade. Nenhum deles. Suas necessidades básicas, todas elas estavam supridas. Alimento, às vezes moradia, vestimenta, água. Então veja que a contribuição financeira é uma responsabilidade também de cada um de nós, irmãos, que fazemos parte da igreja local. Por exemplo, ainda que nós não fazemos isso, mas temos planos para fazer isso. E espero que o quanto antes. E é o quê? Contribuir para a obra de missão. Evidentemente, fazemos aqui de maneira local, não é? A gente às vezes faz um evento, como foi feito ali ano passado no Dia das Crianças. A igreja contribuiu. Querendo ou não, é uma obra de missão, onde a gente pregou o evangelho àqueles jovens. A gente vai aqui também para a casa de recuperação, no AA, embora não há custo nenhum, né? Às vezes, né, Carlinhos?
Uma vez só, até esse momento, a gente levou lá um lanche também, contribuiu com eles, ajudou no lanche. E sempre tem um intervalo e tem um lanche lá que eles fazem, então a gente levou também um bolo, um guaraná, ajudou com eles lá. O custo que tem para ir lá na PNL, às vezes está ali, evidentemente ele não aceita, não quer, né? Mas já falei, não precisar, irmão. Ou ele também, quando vai com o carro dele, tira aí 20, 30 reais para ajudar na gasolina. Então são obras locais de missões, de evangelismo, de pregação. Mas também temos o desejo e precisamos também nos empenhar para isso, para pensar em levar o evangelho a outros lugares, em contribuir com alguma junta missionária, onde tem missionários, homens e mulheres pregando aí em lugares no mundo, lugares difíceis, lugares remotos. A gente pode contribuir, ainda que seja com pouco. Como é que faz isso? Senão, não apenas com oração, mas também com nossos recursos. É como eu costumo dizer, né? E eu aprendi isso com o Paul Washer. Ele disse que todo cristão, ele é um dos dois. Ou ele desce o poço, ou ele é aquele que desceu o poço, ou ele é aquele que está segurando a corda. Mas tem que haver marcas. Tem que haver marcas na nossa mão de trabalho. Ou descendo o poço, isto é, indo, né, para a linha de frente da batalha, ou financiando isso. Pessoas que estão lá, pregando, correndo risco de vida, de morte, melhor dizendo, de prisão, de dificuldade. Então, como é que ele se mantém no campo missionário, pregando a palavra? Senão através do recurso do próprio povo de Deus, quando levanta e envia eles. Então, não fazemos isso ainda, mas temos essa intenção, esse desejo de contribuir com obras de missões aí em vários lugares do mundo. E continuar fazendo a nossa aqui na igreja local. Não é? Então, é um dever também nosso, irmãos, contribuir financeiramente. Tanto para o suprimento da necessidade dos nossos irmãos daqui da igreja local, as questões básicas da vida, de maneira que não devemos deixar nenhum dos nossos irmãos padecer com nenhum tipo de necessidades básicas, alimento, moradia, se for necessário para que possa viver uma vida simples, tranquila, sem nenhum problema, tendo as suas necessidades básicas supridas. Como também para contribuir com outros irmãos, até mesmo com outras igrejas, com outros irmãos nossos que estão passando por alguma dificuldade e chega ao nosso conhecimento. E como também ajudar em obra missionária. Quinto lugar, irmãos, também é um dever nosso participar ativamente das assembleias. Participar ativamente das assembleias. Nós, como membros de uma igreja local, irmãos, temos a responsabilidade e o dever de deliberar como igreja, juntos, sobre as questões da própria igreja. Isso é um dever de todos nós cristãos, isso é um dever de todos nós membros da igreja. Participar, se envolver ativamente nas assembleias da igreja. Dar o nosso parecer, dar a nossa opinião, dar sugestões, contribuir com nossa sabedoria, o conhecimento e a inteligência que Deus tem dado a cada um de nós, a fim de que possamos organizar a igreja de maneira mais bíblica possível, adequada, redonda, como uma engrenagem que funciona naturalmente. E nas assembleias, participamos diretamente na eleição dos oficiais, é uma responsabilidade nossa como membro. Eleger os oficiais da igreja, tanto os presbíteros como os diáconos. Atos capítulo 14, versículo 23 diz isso, sobre a eleição de presbítero. A igreja elegeu, escolheu. Atos capítulo 6, versículo 1 a 6, fala da eleição dos oficiais diáconos da igreja. E os apóstolos assim, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de fé e do Espírito Santo. De sabedoria e do Espírito Santo. Então veja que a igreja participou ativamente na eleição dos oficiais, é uma responsabilidade nossa, isso é feito em assembleias. Devemos participar também, irmãos, ainda dentro desse ponto, de participar ativamente das assembleias, na disciplina de membros
faltosos da igreja. É responsabilidade de todos nós. Depois de passar, aquele processo de Mateus 18, visto que se for um pecado particular, oculto, não público, depois de passar aquele primeiro passo que vai a pessoa e a pessoa sozinha, depois vai 2 ou 3 testemunhas, também exorta o irmão. E quando então há endurecimento, ele permanece no pecado, dizer a quem agora? A igreja. Então a igreja, ela participa agora ativamente no processo disciplinar de algum irmão da igreja. Como nós, infelizmente, já passamos por essa experiência aqui. Também é nossa responsabilidade. Não apenas na eleição de oficiais, não apenas na disciplina de membros, mas também na admissão de membros. É de nossa responsabilidade, irmãos, deliberarmos, discutirmos, investigar, atestar, comprovar, ser convencido, em algum grau ou em alguma medida, de candidatos à membresia na nossa igreja, para então nós darmos o nosso parecer favorável, aceitando e admitindo tal candidato à membresia da igreja como membro da nossa igreja. Então é de nossa responsabilidade também participar ativamente. 3 pontos aqui nesse ponto, na eleição dos oficiais, na disciplina de membros da igreja e na admissão de membros à igreja. É de nossa responsabilidade como igreja. Isso aqui compete à igreja local deliberar sobre essas questões e participar ativamente em cada uma das assembleias. Por exemplo, semana que vem agora nós temos eleição da diretoria, Então, veja, precisamos estar todos aqui, orar, pedir sabedoria a Deus, conversar uns com os outros e identificar em cada irmão o perfil, a característica, para ver se determinados irmãos se enquadram àquela determinada funções. Presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. A gente olha para os irmãos, para os membros da igreja e olha assim, quais irmãos têm essas características? Tem esse perfil de ser um secretário, uma secretária, um primeiro ou um segundo, para auxiliar ali. Qual o irmão que tem um perfil ali, que lida bem com a parte financeira, é um bom administrador, uma pessoa organizada? Qual irmão tem esse perfil de liderança para presidir as assembleias, presidir a igreja? Então veja, é nossa responsabilidade. Então a gente vem aqui à assembleia e decide como igreja irmãos para ocupar cada uma dessas funções administrativas. Diga lá, Carlinhos. Rapaz, eu estou sem nenhuma cópia, Carlinhos. Tem lá. Aquelas que eu tinha naquela última assembleia que temos sobre a eleição, a gente acabou distribuindo todos. Eu acho que vou falar com o irmão Sandro. O irmão Sandro deve ter o computador dele. Aquele negocinho lá. Ou então a gente faz. LG é fácil para fazer. É difícil, não. Eu distribuí aos irmãos. Certo? Esse foi o 5º ponto. Participar ativamente das assembleias, que envolve toda essa responsabilidade nossa como igreja. 6º lugar, irmão. Guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1,27, ele vai falar sobre a verdadeira religião. E olha o que ele diz sobre a verdadeira religião. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso aqui diz respeito àquele ponto anterior que ele falou, de ajudar os necessitados, E a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. Então veja qual é a religião pura e verdadeira. Socorrer os necessitados em suas necessidades, aqui está falando de órfãos e viúvas, mas também não somente isso, guardar-se incontaminado do mundo, guardar-se da corrupção,
do mundo, se manter puro desse mundo vil e profano no qual nós vivemos. Então esse é um dever nosso, guardar-se da corrupção mundana, tomar o cuidado para não pecar. É como diz Êxodo capítulo 20, lá no finalzinho, quando ele lê aqui todo domingo, Moisés vai apontar o propósito para o qual a lei foi dada. Conduz. O que é que ele diz lá no final? Que o Senhor Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja sobre vós, a fim de que não pequeis. Aí o apóstolo João vai dizer lá na sua primeira carta: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o qual não é somente a propiciação pelos nossos pecados, mas pelo de todo mundo, né? Propiciação, o sacrifício pelos nossos pecados. Então veja, é nossa responsabilidade, irmãos, tomar o cuidado de vivermos vidas agradáveis ao Senhor, de guardarmos da corrupção, da contaminação mundana. Como diz também o primeiro de João, capítulo 2, versículo 15 a 17, para não amarmos o mundo, nem as coisas que há e que no mundo há, que as coisas que há nele passam, são concupiscências, são desejos pecaminosos. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, este permanece para sempre. Então precisamos, irmãos, e é nossa responsabilidade como crentes e membros de uma igreja local, a fim de mantermos a nosso testemunho, guardarmos da corrupção do mundo, a fim de não macular o nome de Cristo, nem também o testemunho da igreja. Sétimo lugar, também junto a isso é nossa responsabilidade crescer espiritualmente, irmão. Crescer espiritualmente. Sabemos muito bem que a justificação ele é um ato que ocorre no momento exato em que nós confiamos e cremos em Cristo verdadeiramente pela fé. Então Deus nos declara justo diante do seu tribunal. É um ato único, a justificação. Mas a santificação é um progresso. É um processo contínuo de crescimento espiritual. Portanto, nós devemos cada vez mais crescer espiritualmente. Como diz Pedro, na graça e no conhecimento. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim: vós, pois, amados, prevenido como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11, também fala sobre isso. De que precisamos crescer, a fim de confirmar cada vez mais a nossa eleição e vocação. Filipenses, capítulo 2, também fala sobre isso. Desenvolver a nossa salvação, como uma maneira de confirmá-la através do nosso crescimento espiritual. Esse é o nosso dever, irmãos, crescer espiritualmente. Oitavo, devemos amar uns aos outros. Também é um dever nosso, amar uns aos outros. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 de Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Veja, qual o objetivo ou o propósito pelo qual a nossa alma foi purificada e nós passamos a obedecer à verdade? O amor fraternal não fingido. Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, diz as Escrituras. Irmãos, o amor é a essência do que é a vida cristã. Jesus chega a dizer em João 13
de que era pelo amor que nós seríamos identificados, reconhecidos como seus discípulos, quando nós amamos uns aos outros. Então, é um dever, irmãos, o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Nono lugar, também é um dever nosso, como membro de uma igreja local, perdoar uns aos outros. Efésios 4:32, antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão não é uma opção nossa, mas é uma obrigação como crentes. É um dever, é uma ordem, perdoar as ofensas uns dos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Agora, como eu já falei, eu venho falando constantemente sobre isso. O perdão, ele está sempre condicionado ao arrependimento do ofensor. Não é isso? Assim como também Deus só nos perdoa quando? Quando nós nos arrependemos. Então veja que o perdão está condicionado ao arrependimento. Ok? Existe o fato de nós ficarmos em nossa consciência tranquila quando alguém pratica alguma ofensa contra nós e nós não retribuímos na mesma moeda. Oramos por ele, por aquele que nos persegue, por aquele que nos maldiz. Mas a reconciliação só acontece de fato entre essas duas partes em conflito quando a parte que ofendeu arrepende-se do pecado e pede perdão. Então a parte ofendida libera esse perdão e então a reconciliação ela é efetivada. Certo? Então temos o dever de perdoar uns aos outros as suas ofensas. Quando alguém nos pratica mal e então não se arrepende, evidentemente a instrução bíblica é que a gente não guarde mágoa, que a gente não retribua na mesma moeda, que a gente não maldiga aquele que estão nos maldizendo, que a gente não persiga aquele que estão nos perseguindo, que a gente não faça o mal para com aqueles que estão nos fazendo mal. Ao contrário, devemos abençoá-los, devemos falá-los bem, devemos orar por eles, querer bem deles. Mas a reconciliação só acontece de fato quando a parte que ofendeu se arrepende e pede perdão. Então a parte ofendida libera esse perdão. Então a reconciliação ela é efetivada e verificada. Mas é um dever perdoar uns aos outros. 10. É também um dever, irmão, suportar uns aos outros. Suportar. É interessante que esse verbo traz essa mente, essa conotação, essa ideia, né? De algo que é difícil. Você não suporta algo fácil, não é isso? Ninguém suporta algo fácil. Mas a gente suporta algo quando é difícil. Por exemplo, eu posso pegar aqui 1 quilo na minha mão e eu não estou suportando esse 1 quilo. Por quê? Porque eu tenho a plena capacidade de lidar com esse 1 quilo. Agora, quando eu ponho 50 quilos nas minhas costas, 50 quilos, um saco de cimento, vai pesar e daqui a um pouco tempo, eu passar 5, eu passar 1, 2, 3, 4, 5 minutos com aquele peso nas minhas costas, vai começar a ficar mais difícil ainda. Então agora eu terei que começar a suportar. Então, suportar é quando as coisas não são, é quando as coisas são difíceis. Irmãos, lidar com pessoas como pessoas que somos não é nada fácil em determinadas situações e circunstâncias. Mas a Bíblia diz: suportem uns aos outros. Devemos aprender a suportar uns aos outros. Efésios 4:2 diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Interessante que essa passagem aqui de Efésios 4:2 está em que contexto? No contexto em que Paulo está tratando a respeito da unidade do corpo, a unidade da fé.
a unidade da igreja. Então ele aponta para algumas virtudes necessárias: humildade, mansidão, longanimidade e paciência. Então ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Então é como se ele estivesse dizendo assim: sem humildade, sem mansidão, sem paciência e sem amor, não tem como a gente suportar um ao outro. É impossível suportar uns aos outros quando não há humildade, e exatamente essa virtude que faz com que a gente considere os outros superior a nós mesmos, né? A humildade é a gente ter uma visão, uma baixa estima de nós mesmos, uma baixa autoestima de nós mesmos, uma baixa visão de nós mesmos, e uma estima do outro, do próximo, uma alta estima do outro, uma consideração pelo outro, considerando superior a nós mesmos. Então, sem humildade, sem mansidão, o que é ser manso? É poder sob controle. Isso é o que significa basicamente mansidão, poder sob controle. Essa palavra aqui ela era empregada para se referir a um animal selvagem que era domesticado. Então imagina um leão doméstico. Imagina um leão domesticado, né? Lá para o lado da Arábia tem muitos sheiks lá que tem como estimação, né? Tigres, leão, guepardo. Então são animais ferozes, selvagens, que foram domesticados. Não é que eles perderam o seu poder de destruir, mas que esse poder foi domesticado, foi amansado. Então a mansidão é exatamente isso, irmãos. É poder sob controle. É sabermos que temos o poder de destruir, de prejudicar a pessoa. Mas a gente não faz isso. A gente se controla. Então Paulo está dizendo exatamente isso, que sem humildade, sem mansidão, sem paciência, longanimidade, um ânimo longo, uma paciência estendida, ser tardio em irar-se como Deus é, e sem o amor, e a Bíblia diz que é o vínculo da perfeição, então é impossível nós suportarmos uns aos outros. Mas é um dever. Irmão Anderson, é o senhor. Pois é. Ao contrário, devemos suportar. E suportar exatamente com essa conotação. Não é que é fácil. Não é que é fácil. Lidar e se relacionar com determinadas pessoas. Há pessoas que é um doce, é uma maravilha se relacionar, conviver, conversar. É uma maravilha, né? Mas não é todo mundo que é assim. Tem pessoas que são difíceis mesmo. Pessoas que são difíceis de se relacionar. Personalidade diferente, caráter diferente. Sim, tem. Exatamente. Não é todo mundo que é fácil de lidar. Tem pessoas que é um doce, uma maravilha lidar, é prazeroso, né? Ficar perto, estar junto, mas tem pessoas que são difíceis mesmo. E é exatamente por isso que Paulo vai usar essa expressão, suporte. Suporte. Devemos suportar uns aos outros. Agora, sem essas virtudes, se torna praticamente impossível a gente suportar de fato. Sem humildade, sem mansidão, sem paciência e sem amor, de fato, a gente não vai conseguir suportar nas pessoas. Vai ser difícil. Mas é um dever nosso, irmão. É um dever nosso suportar uns aos outros. E lá, Valdir. E o amor. O maior de tudo é o amor, né? Exatamente.
Colossenses 3,13, também Paulo diz a mesma coisa. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, também uns aos outros. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então também outra passagem que Paulo também nos exorta a suportar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, como a gente também já viu. 11º lugar, irmãos. Também é um dever nosso levar a carga uns dos outros. Está lá em Gálatas 6,2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse verso está dentro do contexto de exortação, não é? No versículo 1 vai falar exatamente sobre isso. De que se algum irmão for surpreendido em algum pecado, em alguma falta, vós que sois espirituais, conduzi-o ou exortai-o com espírito de brandura, olhando para ti mesmo, para que também tu não incorra no mesmo pecado. Então veja que somos chamados a levar a carga uns dos outros, a fim de que cumprimos a lei de Cristo. Irmãos, vamos falhar, vamos faltar, vamos errar. Mas como irmãos que estamos e unidos uns aos outros através do Espírito e pela fé, devemos ajudar uns aos outros. Devemos levar a carga uns dos outros, devemos ajudar uns aos outros com as suas fardos, com as suas, muitas vezes, culpa, com as suas consciências pesadas. E precisamos estar ali de lado, juntos, a fim de animá-los, de exortá-los, a fim de ajudá-los no levar das suas cargas, das suas consciências, às vezes, feridas, das suas dificuldades, às vezes, de enxergar de que em Cristo alcançamos o perdão dos pecados, a fim de ajudá-los e socorrê-los na sua luta contra o pecado e ajudá-los a enxergar que em Cristo temos o perdão dos pecados e podemos viver com a consciência tranquila, limpa e leve. Então é difícil, irmãos. É difícil e também nós temos esse dever de um para com os outros e é levar a carga uns dos outros. Ajudar uns aos outros em nossas dificuldades espirituais, nossas falhas morais, nossos fracassos éticos, morais e espirituais. Precisamos, irmãos, é um dever nosso. 12º lugar, irmãos, vamos adiantar. Precisamos aprender a honrar uns aos outros. Também é um dever nosso. 1 Coríntios 12, 20 a 23 diz assim: é certo que há muitos membros, mas um só corpo. Paulo falando exatamente sobre essa teologia da unidade do corpo e do fato de que somos um só no corpo de Cristo, ligados uns aos outros, pois somos membros. Há certo que há muitos membros, está falando da individualidade de cada crente, muitos membros, mas um só corpo. Está falando exatamente da unidade da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Se somos membros uns dos outros, o que Paulo está apontando aqui é exatamente o dever que temos de honrar uns aos outros. E de não desconsiderar ninguém que faça parte do corpo de Cristo. Todo mundo é útil. Todo mundo tem sua função e tem sua contribuição. Todo mundo deve ser honrado pelo simples fato de fazer parte do corpo de Cristo e pelo simples fato de estar unido a mim, pelo vínculo do Espírito, em um só corpo. De maneira que nós não precisamos dizer: os olhos não podem dizer à mão: nós não precisamos de ti. Não. A cabeça não pode dizer aos pés: não precisamos de vocês.
Não. Pelo contrário, diz o verso 22, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Veja que coisa. Olhe para o seu corpo e busque identificar aí qual membro ou parte do seu corpo que tu nem liga praticamente. Tu até esquece dele. Parece ser insignificante, não parece? Por exemplo, esse dedinho aqui. Parece ser insignificante, né? Não tem tanto dedo. Mas a ideia aqui de Paulo é que ele tem a sua real importância no corpo. Ele tem a sua função no corpo e, portanto, ele é importante, ele é útil. Ele deve ser honrado. Essa é a analogia que Paulo está falando aqui com o corpo. De que os membros que parecem menos dignos, a estes devemos dar maior honra. Esses que parecem serem fracos, eles também são necessários. Esses que parecem serem insignificantes, eles também são necessários para o bem do povo. São úteis, os quais nós devemos honrar. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Então pare um pouco e pense agora em um membro defeituoso. Um membro defeituoso. Pensa aí em uma mão mirrada, em um braço meio que problemático. Nós costumamos o quê? Dar maior honra a essa parte defeituosa do corpo. Essa parte menos decorosa do corpo. Nós temos o maior cuidado, nós procuramos ajeitá-la para ficar melhor possível, aparente. Nós fazemos tudo quanto é necessário ou suficiente para fazer com que ele possa ser mais útil ao meu corpo, ao meu serviço. Não é? Então é exatamente isso que Paulo está dizendo, a necessidade que nós temos de honrar até mesmo aqueles membros que parecem mais fracos. Mas devemos ter a consciência de que eles são extremamente necessários. Precisamos honrá-los. Precisamos considerá-los como sendo parte de nós. E revesti-lo de especial honra. Então, honrar uns aos outros, irmãos, é nosso dever. Filipenses 2,13, falando sobre a humildade e a honra, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Fala sobre honra. 13º ponto, responsabilidade nossa, dever nosso, suprir as necessidades um dos outros, como a gente já falou em um ponto anterior, quando falou sobre as finanças. Suprir as necessidades um dos outros também, irmãos, é um dever cristão. Não é tolerável, preste atenção nisso, não é tolerável que em uma igreja local haja membros padecendo necessidades básicas. Veja, não estou falando de dar luxo, ou de dar conforto ou comodidade a pessoas. Estou falando de suprir necessidades. Necessidade básica. Suprir necessidades básicas é um dever que temos de um para com os outros. Romanos 12:13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Atos, o texto que nós lemos de novo, 4:34-35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, veja que o suprir das necessidades básicas de um para com os outros é um dever nosso. Um dever nosso. E está intrinsecamente ligado naquilo que a gente já falou anteriormente sobre a responsabilidade de contribuirmos financeiramente.
Não apenas com a nossa oração, não apenas com nossos dons e talentos, mas também com as nossas posses, para que não haja nenhuma necessidade no nosso meio. Ninguém necessitado do nosso meio das questões básicas, né? 14, irmãos, 14º dever nosso: exortar uns aos outros. Parece ser algo simples, mas é extremamente necessário isso, né? Porque exortar constrange, não é? Eu não sei vocês, mas eu mesmo, eu fico constrangido em exortar. Então, é constrangedor para quem exorta e é constrangedor para quem recebe a exortação. Mas é um dever. Temos o dever, irmão, de exortar, de chamar a atenção de uns para com os outros. Porque isso é amar. Isso é manifestação de amor, de cuidado, de zelo para com as almas de um para com o outro, para com o bem espiritual e moral de um para com o outro. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu-o com espírito de brandura. Corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não seja também tentado. Então o texto fala exatamente sobre isso. Se a gente vê algum irmão em alguma falta, nós que somos espirituais devemos corrigi-los, exortá-los, mas fazer isso com a disposição correta, com o coração correto, que é estar com o espírito de brandura, com humildade, olhando para nós mesmos, a fim também de que nós não sejamos tentados em cair no mesmo erro. Sabemos que também nós somos sujeitos a pecar da mesma forma, mas precisamos exaltar uns aos outros. Hebreus 10:25, veja o que fala no finalzinho do versículo 25, né? A primeira parte fala sobre o dever de congregar. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Agora veja a última parte. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Olha para isso. Devemos congregar-nos constantemente. Mas aqueles que estão faltosos no dever de cumprir o ajuntamento solene, de participar do ajuntamento solene, devemos admoestá-los, exortá-los, tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Que dia? O último dia, o dia do acerto de conta, o juízo final, a vinda de Jesus. Então, os irmãos que estejam faltosos nos seus compromissos, nos seus deveres como membro, nós devemos exortá-los. Devemos exortar uns aos outros, devemos supervisionar uns aos outros, irmão, cuidar uns dos outros. É aquilo que eu já falei algumas vezes e torno a falar novamente. Uma igreja deve ser uma igreja pastoral. E o que significa isso? Uma igreja que pastoreia uns aos outros. Não é somente um pastoreio que parte do líder, daquele que está na posição de ofício, que inevitavelmente e com certeza é um dever, faz parte do ministério pastoral, mas as Escrituras nos deixam claro de que a exortação mútua é um dever de cada um de nós. Exortar mutuamente é pastorear uns aos outros, é cuidar uns dos outros, é supervisionar uns aos outros, a fim de que uns aos outros cuidem uns dos outros, a fim de que cada um, irmãos, vá bem na nossa vida espiritual, vá bem na nossa vida moral, na nossa vida ética. É cuidar, zelar, se importar uns com os outros, como a gente vai ver agora no outro ponto. Diga lá, Valdir. Três meses. Pois é. Exatamente.
Então é de maneira figurativa, né? É como você está vendo seu irmão indo encontra uma armadilha e não avisa nada. Né? Tá aqui uma armadilha na frente dele, ele está conduzindo a vida aqui nessa direção, ele vai cair naquela armadilha, ele vai se prejudicar, ele vai morrer. Você está vendo aquilo e você não está falando nada. Em vez de você exortá-lo, admoestá-lo, avisá-lo, deixá-lo alerta sobre o caminho que ele está trilhando. É um caminho de perigo. É um caminho que o final é de morte. É como nós vemos aqui hoje, agora há pouco, né? Provérbios 16. Tem tanto em Provérbios 16 como também tem Provérbios 14, como a gente já leu. 14, 12 e 16, 25, ainda de hoje. Há caminho que aos homens parece direito, caminho bom, mas o final dele é caminho de morte. Então é exatamente isso. Pessoas estão andando pelo caminho de morte, que aos seus olhos parece ser um caminho direito. Você está vendo que não é um caminho bom, vai dar ruim, está sendo prejudicado e já não está percebendo, e você vai e não exorta, não chama a atenção dele, não admostra a ele. Então nós estamos falhando nesse ponto quando a gente não faz isso. Quando a gente deixa de exortar o irmão que está em alguma falta, que está desapercebido, que está andando em algum caminho de perigo, que vai lhe trazer morte e grandes prejuízos. Então é um dever, irmãos, exortar uns aos outros. Cuidar uns aos outros, zelar um pelos outros, pastorear uns aos outros. 15. Também é um dever nosso consolar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo falando sobre a vinda de Jesus, bem como também falando sobre aqueles que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4. E aí depois que ele instrui esses irmãos sobre a respeito da vinda de Jesus e daqueles que morreram em Cristo, que eles estão guardados, né? E então Paulo, no finalzinho, vai dizer, então console uns aos outros com essas palavras. Ou seja, consolar aqueles que tinham perdido entes queridos, que tinham morrido, porque esses entes queridos morreram no Senhor. Morreram no Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, vai acontecer isso, Jesus vai voltar ao ressoar da trombeta no último dia. O anjo tocará a trombeta e ele virá com poder e grande glória sobre a vida do céu. Então, nós, os que morreram em Cristo, ressuscitarão. Estarão seguros, guardados, ressuscitarão para a vida. Então, se vocês perderem algum ente querido que morreram no Senhor, não se preocupe, né? Console esse irmão aí que perdeu algum ente querido com essas palavras que eu estou dizendo, com essas verdades. É que eles verão novamente, viverão novamente com seus entes queridos, no novo céu, nova terra, nos quais habita a justiça. Então, console ele com essas palavras. 1 Tessalonicenses ainda 5,14. Exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, olha, novamente o dever de exortar, admoestar os insubmissos. Aí a segunda parte diz, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes, longânimo para com todos. Então veja que aqui nesse texto, 5,14 de 1 Tessalonicenses, também Paulo fala sobre o dever de consolar os desanimados. É um dever nosso. Consolar os desanimados. Consolar uns aos outros. Consolar uns aos outros. E por fim, irmãos, e vamos dizer assim, que reúne todo esse nosso dever, é se importar uns com os outros. Se importar uns com os outros. 1 Coríntios 12, 23 a 26. 25 diz assim, para ganhar tempo. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se o deles é honrado, com ele todos se regozijam. Falando exatamente sobre a unidade do corpo, sobre os membros menos decorosos, sobre aqueles que parecem serem fracos, sobre aqueles que parecem serem insignificantes.
Acabou. Sobre aqueles que parecem serem insignificantes, sobre aqueles que parecem serem fracos. E ele diz para honrá-los, como a gente viu, e também para que não haja divisão no corpo. Mas que haja o quê? Antes, pelo contrário, ele diz: cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Aí 26 ele conclui: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Semana passada, Tonton ali, ele quase quebra o dedo, você lembra, né? Um dedo do pé dele ficou assim meio troncho, ele enganchou o dedo em algum canto. Todos nós também talvez tenhamos essa experiência. Já metemos o dedinho no pé na quina do sofá, ou na passagem da estante, ou do armário. E é um fato de que todo o corpo sofre, né? A gente se contorce, todo o corpo se contorce, todo o corpo sofre. Todo o corpo sente a dor daquele dedinho que está ali sendo esmagado debaixo de um pisão, ou sendo entortado por bater numa quina, ou um punho, como foi o caso de Dan quando levou a queda, que caiu assim por cima do braço. E todo o corpo sente a dor de maneira que até choro teve. Tamanha foi a dor. Então veja aqui, um membro só sendo machucado, um membro só sofrendo, né? Um dedinho, um braço que é torcido, mas o corpo todo sofre, se contorce, sente a dor. Assim também deve ser, irmãos, em relação a uns aos outros. Se importar uns com os outros. Termos empatia uns com os outros. Não apenas no sofrimento, mas também na alegria. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, todos se alegram. Isso fala de importar-se uns com os outros. Resumidamente falando, é aquilo que Paulo fala aos Romanos, capítulo 12. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É um dever nosso se importar uns com os outros. Irmãos, ser membro de uma igreja não é apenas o registro de uma declaração que fazemos no passado. Nenhuma afeição por um lugar familiar agradável aqui no presente. Ser membro de uma igreja, irmãos, tem de ser o reflexo de um compromisso vivo, verdadeiro, tanto com Deus, como também para com o seu povo, de um para com os outros. Se não for assim, irmãos, não tem valor algum. Se nós não nos empenharmos a cumprir todos esses deveres que nos é cabido, como parte da família de Deus, e membros uns dos outros, como nós somos, então não tem valor nenhum, irmãos, a nossa profissão de fé, a nossa suposta vida cristã, a nossa religião. Não tem valor, não tem impacto, não tem força, não tem poder nenhum. Se essas verdades, esses deveres, não for levado a sério por cada um de nós. Eu sei, é muita coisa. São muitas as responsabilidades e o dever de cada um de nós. Mas devemos prosseguir. Devemos avançar. Devemos crescer. Devemos nos aperfeiçoar. Devemos buscar ao Senhor. Devemos suplicar por graça, por força, por ânimo e disposição. Não apenas para conhecer essas verdades em nosso intelecto e coração, mas de fato praticá-los. De fato vivê-los. Porque esse é o dever de cada um de nós, como membros que somos um dos outros e parte do corpo de Cristo. Esses são os nossos deveres como cristãos. Amém.
Amém.